Olá pessoal, esse é o nosso penúltimo vídeo sobre eletrostática. O tema desse vídeo é a eletrização por indução. Como sempre, começando com a nossa proposta principal, a eletrização por indução tem a seguinte proposta: se um objeto carregado é trazido perto de uma superfície condutora, mesmo sem contato físico, os elétrons se moverão na superfície condutora. O grande detalhe importante dessa proposta é que a eletrização por indução ela pode acontecer sem o contato físico, uma vez que, na eletrização por atrito e por contato, acontece o contato físico entre dois objetos, mas na eletrização por indução não há a necessidade de contato físico. O carregamento por indução pode ser ilustrado usando duas esferas metálicas isoladas, como representado aqui na figura. Esferas metálicas isoladas sem carga, se tocando, formam na verdade um único condutor não carregado. Então as esferas metálicas A e B, em contato, estão eletricamente neutras, ok? Como se as duas fossem uma coisa só. Primeiro tópico. Quando uma haste carregada negativamente é mantida perto da esfera, os elétrons no metal são repelidos pela haste. Então, aproximando um objeto negativamente carregado, no nosso condutor, os elétrons livres vão ser induzidos a irem para o lado oposto, ok? Pois cargas de sinais iguais se repelem. O excesso de carga negativa foi transferida para a outra esfera, deixando a primeira esfera com um excesso de carga positiva. A carga nas esferas foi redistribuída ou induzida pela aproximação de um terceiro objeto carregado. Ainda continuando o raciocínio, quando as esferas são separadas e a haste removida, as esferas são carregadas de forma igual e oposta. Então, a quantidade de carga positiva na esfera A acaba ficando igual à quantidade negativa na esfera B. Eles foram eletrizados por indução, que é a eletrização de um objeto sem o contato direto. Então, a separação de cargas nos dois objetos ocorreu sem o contato deste objeto com nenhum das duas esferas. Agora, um segundo processo de eletrização por indução. A indução da carga por aterramento pode ser ilustrada usando uma esfera de metal pendurada em uma corda não condutora. Uma redistribuição de carga é induzida pela presença da haste carregada. A carga líquida, ou seja, a carga total na esfera, ainda é zero. Então a gente tem uma esfera com carga total zero, ou seja, mesma quantidade de carga positiva e negativa nessa situação. Quando se aproxima, aqui na ilustração B, uma haste negativamente carregada, é induzida uma separação de cargas na esfera. Perceba que essa face fica negativamente carregada, cargas de sinais iguais se repelem, ok? E essa parte da direita da esfera fica positivamente carregada. E perceba agora que o fio fica inclinado, indicando que a esfera está sendo atraída pelo bastão e vice-versa. Tocar a esfera remove os elétrons por contato e a esfera fica carregada positivamente. Então, tocar a esfera, ok? Vai remover os elétrons e aí sobra carga positiva na esfera. A esfera carregada positivamente é atraída pela haste negativa, ok? Como representado aqui na figura D. Quando os elétrons se movem da haste para a esfera, ela se torna negativamente carregada por contato e passa a repelir o bastão. Então, o que vai acontecer é que, nesse processo de atração, a esfera acaba tocando o bastão e parte daquelas cargas negativas do bastão passa para a esfera. E agora, como a esfera e o bastão têm a mesma carga negativa, olha a inclinação do fio agora, é no sentido de repelir o bastão, ok? Antes atraindo, agora repelindo, porque tem a mesma carga.
Quando tocamos a superfície do metal com um dedo, cargas que se repelem têm um caminho condutor para um reservatório praticamente infinito de carga elétrica, que é o solo, o nosso planeta, ok? Quando permitimos que as cargas se movam por um condutor ao tocá-lo, estamos fazendo o aterramento, ou, se você preferir, o famoso fio-terra, ok? Qual que é a finalidade do aterramento ou do fio-terra? A finalidade dele é viabilizar que uma quantidade expressiva de carga elétrica seja encaminhada, seja anulada, ok? Fazendo com que ela seja conduzida para o solo. O carregamento ou a eletrização por indução ocorre durante as tempestades. Os fundos de nuvens carregados negativamente induzem uma carga positiva na superfície da Terra logo abaixo. Então, a parte de baixo da nuvem carregada negativamente vai induzir que a superfície da Terra fique, por exemplo, carregado positivamente. A maioria dos relâmpagos é uma descarga elétrica entre parte de nuvens de cargas opostas. O tipo de raio com o qual nós estamos familiarizados é uma descarga elétrica entre as nuvens e o solo de carga oposta logo abaixo. Então, o raio, o relâmpago, ele vai acontecer quando acontece uma diferença de potencial, ok? Pelo acúmulo de cargas elétricas entre a nuvem e a superfície logo abaixo. Esse conceito de diferença de potencial, eu vou explicar ele com mais detalhes em vídeos posteriores, ok? Mas enfim, o que é importante deixar claro nesse momento é que o raio acontece geralmente entre a nuvem e a Terra, mas que fique registrado também, os raios podem acontecer entre as nuvens, ok? Caminhando na nossa explicação, se uma haste é colocada acima de um edifício e conectada ao solo, a ponta da haste coleta elétrons do ar. Isso evita o acúmulo de carga positiva por indução. O objetivo principal do para-raio é evitar que uma descarga elétrica ocorra. Se o raio atingir, ele pode ser atraído para a haste e entrar em curto-circuito no solo, poupando o prédio. Então eu deixei aqui no cantinho uma figura de um para-raio, ok? Ele sempre tem essa haste mais, a ponta da haste mais pontuda, ok? Porque a carga elétrica, ela tem uma propriedade, ela tem uma intenção de sempre se acumular nas pontas, ok? Chamado também de efeito corona, ok? Acoplado ao para-raio, ou não, existe o sinalizador de obstáculo, que é aquela luz vermelha que nós estamos familiarizados a ver no topo dos edifícios. Agora uma questão para se pensar. Por que a barra negativa, no exemplo de duas esferas, tem a mesma carga antes e depois das esferas serem carregadas, mas não quando a carga ocorre no exemplo da esfera única? Ok? Estou perguntando basicamente a diferença que existe entre a eletrização do processo com duas esferas A e B, ok? E quando a gente fez o processo de eletrização por aterramento. Qual que é a resposta? No primeiro processo de eletrização ou de carregamento, nenhum contato foi feito entre a haste negativa e qualquer uma das esferas. Lembra-se disso nos exemplos? No segundo processo de carregamento, ou seja, por aterramento, a haste tocou a esfera quando foi carregada positivamente. Uma transferência de carga por contato reduziu a carga negativa da haste. Por fim, uma pergunta para você responder: o que acontece quando um objeto carregado é colocado perto de uma superfície condutora? Você pode deixar uma resposta mais elaborada se você tiver compreendido bem a discussão desse vídeo. Deixe o seu comentário aqui no vídeo. Eu agradeço a sua atenção até aqui. A gente se encontra no próximo vídeo final, fazendo uns comentários sobre polarização da carga. Obrigado pela sua atenção, pela sua paciência
e até o próximo vídeo.